Nós estamos celebrando hoje o martírio de São Tiago. Como dito no início da celebração, Tiago, irmão de João. E nós vemos aqui o grande diálogo entre a mãe desses dois, de Tiago e João, e Jesus Cristo. A necessidade do lugar de destaque. Senhor, peço que coloque os meus filhos, um à sua direita, o outro à sua esquerda. Não conseguiram compreender ainda a dimensão e o verdadeiro sentido do reino. E deste modo, pede o lugar de destaque. Só que Jesus chama e começa a mostrar qual é de fato o verdadeiro sentido daquele que segue-o, que vive a fé e quer realmente alcançar o reino de Deus. Quer ser o primeiro no reino, seja o último entre os homens. Quer ser o primeiro no reino, seja aquele que serve a todos. E essa de fato é a condição para o cristão. Aliás, para nós que somos cristãos, em vista àquilo que pensa o mundo, nós quase que remamos, ou praticamente remamos contra a maré. Porque o mundo valoriza aquele que busca o lugar de destaque. Valoriza com os olhos e não propriamente com o coração. A partir da vestimenta, da posse, da ocupação profissional e assim por diante. E o chamado de Jesus e o propósito do reino de Deus é justamente o contrário de tudo isso. Porque se nós estamos preocupados em destaque para os homens, de Jesus que nós já alcançamos a recompensa neste mundo. Mas quando buscamos justamente a recompensa verdadeira, que é o reino dos céus, nós os fazemos humildes, assim como o próprio Senhor Jesus se fez, e caminhamos justamente testemunhando o reino. É por isso que Jesus os chama de canto e vai dizer, ser o servidor, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então vejam que, quando de fato nós compreendemos que viver a fé, acolher a palavra de Jesus Cristo e caminhar segundo os seus ensinamentos, é uma atitude de humildade, é uma atitude de colocar-se simplesmente numa condição de simplicidade, de humildade, para buscar, segundo, como diz o próprio apóstolo Paulo, o prêmio eterno, que quem sabe se somos ou não dignos é o próprio Deus, é que nós vamos nos colocando nessa condição. É por isso que na primeira leitura, no trecho tirado para a missa de hoje, começa justamente com o apóstolo Paulo dizendo que trazemos esse grande tesouro em vasos de barro, que é a fragilidade, mas a grande riqueza está dentro, que é a própria fé, que não depende de nós, mas do próprio Deus que nos sustenta, porque a fé nos dada pelo Senhor, nos sustentando, mas ainda assim na fragilidade da própria condição humana. E aqui foi manifestado pela mãe e pelos dois irmãos, justamente essa fragilidade humana, quando pedem de fato para que ocupem lugar à direita e à esquerda do Senhor no seu reino. Então, desse modo, ser humilde e agir com humildade não significa também tornar-se capacho. Não é isso. Capacho é o tapete, né? Para pisarem. Não é esse o sentido. Mas é saber, diante da própria fraqueza ou da condição do outro, acolhê-lo. Ser, de fato, humilde diante de algumas situações que nos leva justamente a parar, a refletir. E, de fato, olhar para a nossa fragilidade também e saber que o grande tesouro é a fé, que vai transformando o nosso coração, vai mudando a nossa vida e vai nos fazendo cada vez mais nos aproximar daquilo que nos pede o Senhor. E diante de tudo isso, nós não vamos estar preocupados com lugar de destaque, mas vamos justamente buscar caminhar nesse mundo para alcançar o reino dos céus, independente do lugar que vamos ocupar, mas alcançar esse reino que é o prêmio para todos aqueles que acolhem a fé,
que professam a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que acolheram a própria salvação a partir desta fé e caminham segundo os ensinamentos do Senhor. Então, é exemplo desses dois santos, ou de modo especial hoje, né, de São Tiago, mas também de São João. Aliás, vale recordar que de todos os apóstolos, o único justamente que não sofreu o martírio foi João, irmão de Tiago, o evangelista João. Mas, ao celebrarmos hoje, então, o martírio de São Tiago, que nós possamos também, como não só os apóstolos, mas todos aqueles que nos precederam a fé, que testemunharam a fé, a partir do próprio sangue, do próprio martírio, que nós também tenhamos a coragem de nunca deixar de testemunhar aquilo que cremos, para não nos omitirmos e não agirmos com indiferença, quando necessário, mas sermos verdadeiras testemunhas da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Que o próprio Cristo nos ajude e nos conceda a graça de nos mantermos sempre firmes na sua palavra e nos seus ensinamentos. Que assim seja.